iniciar. Portanto, verificar se o gajo está cá no YouTube. Eu também posso ver aqui no... Ok, no YouTube está. Também posso ver aqui no computador. Pronto. E agora já lhe dei ordem também no Facebook. Ele diz que estou em direto. Tem aqui notificações e coisas. Pronto, mas diz-nos que está em direto. Epá, vamos acreditar. A partir daqui é fogo à peça. Deixa-me ver se... Eu acho que sim. Eu acho que estamos. Boa noite. É o Admira Livros Podcast História. Já há algum tempo que não fazíamos episódios de história. Hoje retomamos com Odmira Vila, porque temos falado bastante sobre o território de Odmira, mas hoje dedicamos mesmo à vila, às freguesias de Odmira, que estavam a faltar. Ainda não tínhamos dedicado nenhum dos... Já falámos várias vezes nelas, mas ainda não tínhamos dedicado um episódio inteiro só a esta vila e à sua importância histórica. Comigo tenho António Quaresma. Boa noite. Que agora sim, António Quaresma. Que, claro, é a colaboração imprescindível para que se realizem estes episódios de história. Sem mais conversa, vamos passar aqui o nosso genérico e depois já passamos aqui à apresentação histórica. Admira Livro Podcast. Ora, então mais uma vez boa noite, António Quaresma. Boa noite. Estamos aqui, como eu disse há pouco, para falar de Odmira. E começamos por onde? Se calhar Pelo nome, nome. pelo título desta noite, Odmira, Vila do Mira. Sim, podes... Bom, a bem dizer, Odmira é nome de rio. O nome iniciou-se com certeza no rio, porque dois elementos da palavra Odmira significam rio, muito provavelmente. Od significa mesmo rio em língua árabe, e Mira provavelmente também significa rio, ou uma ideia aparentada, como por exemplo água, em língua talvez pré-romana. Portanto, Odmira, ao fim e ao cabo, é a repetição, uma tautologia da palavra rio. É curioso que, eu já disse isto aqui uma vez, que no século XVIII e XIX dizia-se muitas vezes Rio Odmira. Portanto, no fundo, tínhamos a palavra rio repetida três vezes em três diferentes línguas. Eu recordo-me, já falámos aqui nisso num episódio que dedicámos ao Rio Mira. Sim, sim. E à sua importância. Mas o nome Odmira, qual é a precedência ou a cronologia, digamos, desses factos? Bom, não se sabe exatamente quando é que a atual Vila de Odmira teve o seu início. É claro que sabemos que na época romana, por exemplo, houve presença humana na zona de Odmira. E terá havido presença humana até antes, na época, por exemplo, do Bronze, também houve presença humana. Mas a atual Vila de Odmira não se sabe exatamente quando terá sido
não direi fundada, mas quando terá tido o seu início enquanto assento populacional. Nós adiante daremos algumas... Temos uma data da formalização Sim, da formalização disso, mas temos referências anteriores. Exatamente. Portanto, mas em todo o caso, de facto, o que sabemos é que o nome do rio saltou para a vila, isto é, saltou para um assentamento populacional que a certa altura apareceu no sítio onde está agora a vila de Odmira. E daí Odmira, portanto, Odmira no fundo é uma vila com água com água no meio, não é? Não só em termos geográficos e em termos do próprio terreno em si, como também em termos linguísticos. E é uma vila que teve a sua importância, e já vamos ver isso, uma vez que ela está referenciada em documentos que referirás adiante. Sim. Estamos aqui a antecipar um pouco, que por isso evidencia o conhecimento de gentes de fora sobre esta referência ao Odmira. Eu não sei se queres começar com... Eu gostava que passasse o próximo slide. O próximo, o primeiro, porque ainda não estamos a... Agora é que vamos aqui então ao nosso painel de apresentação. Isto é uma fotografia. Já agora, quando é que é esta fotografia da Vila de Odmira? Essa fotografia é da primeira metade do século XX, poderá ser de volta de 1940 ou coisa do género. Ora bem, esta fotografia, este slide que nós agora estamos a ver, é um extrato, é um fragmento de uma carta geográfica de cerca de 1634 e que pertence a um atlas que se encontra na Áustria e que é um atlas elaborado por um cartógrafo português de seu nome, Pedro Teixeira, da família de uma família de cartógrafos. Um dos seus irmãos, João Teixeira Albernaz, também foi cartógrafo, mas tiveram um destino, enquanto pessoas, um destino diferente. Enquanto Pedro Teixeira é um homem que vai para Madrid, ainda na altura da União Ibérica, ele vai para Madrid e lá fica, e depois da restauração da independência de Portugal, ele fica por lá. Não volta para Portugal. Enquanto o seu irmão, João Teixeira Albernaz, ele está em Lisboa e faz parte dessa restauração da independência. Bom, mas este fragmento de mapa que aqui encontramos, que aqui temos, é muito interessante porque é uma ficção, digamos. E nós vemos a Vol do Azul, um território onde encontramos Vila Nova de Mil Fontes e Mira. Já vamos falar nisso. Mira. E encontramos uma outra povoação que não existe. Precisamente, Vila Formosa. Bom, o Pedro Teixeira fez trabalho de campo em alguns lugares quando elaborou o seu atlas. O atlas era um objeto de luxo para estar na corte, para o rei mostrar aos embaixadores, e portanto era assim era um objeto de grande valor artístico, mas nem sempre de total consonância com a realidade, com aquilo que existia no terreno. Pedro Teixeira, com certeza, ao contrário do irmão, não conhecia muito bem o território que estamos a tratar. Ele mostra alguma batimetria, isto é, os fundos que existiam no Rio Mira, mas depois verificamos que ele não podia ter conhecimento do terreno. Desde logo por o tipo de representação que ele faz das povoações e por ter inventado uma povoação, que era Vila Formosa. Claro. Ora, Vila Formosa nunca passou de uma única casa, de um monte. Só que o cartógrafo, iludido com o nome de vila, pensou que era uma povoação e vá de
a representar Vila Formosa como uma série de casas. E estas 3 povoações têm muitas torres. Sim, tudo isto é fantasia, não é? Uhum. Vila Nueva de Mil Fontes, ele estava em Espanha e, portanto, falava já um bocado. E fez uma muralha em Mil Fontes. Fez uma muralha toda à volta, mas esqueceu-se de pôr o seu forte, o seu castelo. E depois vamos encontrar Mira. Ele deve ter lido alguns Ode Mira. Só que ele sabia que Ode era o nome de rio. Portanto, para ele, a povoação devia chamar-se apenas Mira. É uma lógica que não podemos atacar, mas, na verdade, ele estava enganado, porque a povoação chama-se Odmira. Também Odmira foi representada de forma fantasiosa. Portanto, nós temos aqui uma carta com alguns aspectos, enfim, corretos, como sejam as batimetrias, mas com outros completamente imaginados. Além disso, a necessidade que ele tinha de representar as principais povoações que estavam na margem do rio Mira fez com que ele criasse uma perspectiva à vol do Azul para nos dar essa informação. Claro que tudo isto é ficcionado, não é? Portanto, eu queria mostrar esta cartografia, esta carta, embora seja uma carta tardia em relação à fundação de Odmira, mostra a existência de 2 grandes povoações, que era Odmira e, nesta altura, em 1634, uma pequena povoação que era Vila Nova de Mil Fontes. Podes passar, por favor. Portanto, estamos a falar de um território que teve sob domínio islâmico. Sim, nós vamos começar exatamente a falar no período islâmico, na parte final, evidentemente, porque é nessa altura que surge Odmira, quer dizer, na parte mesmo final do período islâmico, no contexto da chamada Reconquista. E então, o que nós temos aqui é uma fotografia que mostra uma paisagem com um monte, um cerro bastante visível no centro da fotografia. Isto chama-se o Cerro do Castelo e fica na herdade de Valdegais, em São Luís. Nós não vemos, mas existem ruínas de uma antiga fortificação que existia aqui, portanto ainda com as pedras lá, umas sobre as outras, portanto um aparelho quase ciclópico, portanto com pedras grandes, e de facto nós tínhamos aqui assim uma povoação fortificada na parte final da época islâmica. E que povoação era esta? Que nome é que tinha? Bom, pensa-se hoje que era a Targala de que nos falam as fontes islâmicas, como seja o caso do escritor Yakut. A Targala seria esta povoação acastelada, que teria como função o controle de um território que podemos definir como o Baixo Mira, o território do Baixo Mira, e que tinha especificamente a função de controlar uma área mineira que seria importante nessa altura, como foi importante noutras épocas também. Portanto, nós temos aqui, portanto, uma povoação acastelada chamada Targala. Pensa-se provavelmente que a Targala antecedeu a Vila de Odmira. A Vila de Odmira terá sido uma povoação edificada depois disso. Embora, repito, sobre aquele cerro onde está situada a parte mais antiga da Vila de Odmira, houve anterior ocupação humana. Mas neste período, nesta fase do período designado por islâmico, isso não aconteceria. Aliás, nós verificamos que o povoamento desta região não oscilou conforme os períodos. Na época islâmica, por exemplo, ele deixou um bocado o litoral e retraiu-se para o interior. Provavelmente porque o interior era mais seguro. Nós, na Idade Média Islâmica, temos já uma fase, um período em que toda a costa era assolada por piratas que vinham do norte da Europa, os normandos, os vikings, e portanto há essa necessidade de retração do povoamento para o interior. Há portanto oscilações nos assentamentos populacionais.
E, portanto, nós temos aqui a tal Targala. Hoje em dia, chegou aos nossos dias um nome muito parecido, que é o O Turgal, Turgal. que dá nome a uma ribeira. Aliás, essa ribeira do Turgal passa exatamente aqui junto a este cerro que nós estamos aqui a ver. Não é visível, evidentemente, passa Claro. por baixo, no vale, Claro. mas portanto, esse nome Targala deixou vestígio na toponímia existente hoje em dia. Portanto, a ribeira do Turgal. Quero cumprimentar a Maria Zacarias, que já nos cumprimentou, e a Ana Vaz também. Então, se calhar avançamos, ainda estamos no período islâmico. Sim, podes passar, por favor, o slide. Este período é um período que é muito, muito especial. Quer dizer, nós não podemos imaginar que o período islâmico é um período em que a população que existia antes desapareceu toda e foi substituída por população vinda do Norte de África ou da Arábia. Isso nunca aconteceu. A população continuou a ser a mesma que cá vivia. Eventualmente houve alguns imigrantes do Norte de África ou assim, mas a população basicamente era a mesma. Agora, o poder era outro. E o poder do califado ou do emirado, conforme o caso, era, portanto, um poder que, desde logo, que tinha uma outra cultura, uma outra religião, que era a religião islâmica. A religião que, aliás, não era assim tão diferente do cristianismo. Aliás, havia algumas personagens, podemos dizer assim. Sim, já vamos ver, não é? Já vamos falar. Exatamente, como que fazem parte de ambos os livros sagrados das duas religiões. Mas, portanto, até terá sido relativamente fácil à população mudar de uma religião para a outra. Portanto, de um cristianismo que ainda não estava muito assimilado para um Islão que também não ficou muito assimilado. Sim, até porque em relação à assimilação do cristianismo, já falámos aqui quando estávamos a fazer a falar na história de outras freguesias e na parte religiosa, na expansão religiosa, que havia ainda que as questões da religião cristã não estavam às vezes muito há vários. No princípio do cristianismo, já houve algumas variantes do cristianismo que foram divulgadas na Península Ibérica. Mas houve também outras questões. Por exemplo, São Martinho de Dume, um bispo que vai para Braga, ele tem um livro intitulado De Correctione Rusticorum, isto é, para corrigir os rústicos, os camponeses. E porquê? Porque os camponeses continuavam a adorar antigas divindades naturais, antigos deuses romanos, etc. Portanto, o paganismo continuava a proliferar. Porque estas coisas não são fáceis de mudar, não é? Até no caso de Beja, veio para aqui um bispo também, que veio também com a missão de combater, podemos dizer assim, algumas heresias, como era o caso do arianismo. Portanto, há toda uma situação que mostra que as novas religiões monoteístas, no caso do cristianismo, tinha alguma dificuldade em impor-se, mesmo quando se tornou uma religião muito aceite, geralmente aceite. Mas entre os camponeses, entre o povo, persistiam ainda antigos hábitos, antigas adorações naturalísticas. Enfim, portanto, há essa dificuldade. Bom, mas aqui... Nesta figura temos o dirham, ou dirham, pois, uma moeda que foi encontrada juntamente com muitas outras, num autêntico tesouro de moedas de prata da época islâmica. Eu tenho aqui a data, foi, portanto, do ano de 798, 799, portanto, do século VIII, ano 182 da Égira, portanto, é o ano em que Maomé sai de como é que se chama a cidade? Meca. E se dirige para Medina, e, portanto, é o início do calendário islâmico. E esta moeda, este é o verso e o reverso, ou o anverso, se quiser, mas, portanto, são as duas faces da moeda, e tem ali inscrições em árabe, e sabe-se por isso. E já foram encontradas onde estas moedas? Estas moedas foram encontradas no Monte das Consultas, que é na freguesia
de Luciano Gegar. Uhum. Isto foi uma rapariga que encontrou uma vez no campo, estava no campo e encontrou, começou a mexer na terra e encontrou uma série de moedas portanto, era um autêntico pote das libras, não era das libras, é de moedas. Mas, portanto, um tesouro de facto. Um tesouro de facto, que é o sonho de muita gente, que nunca é concretizado, mas neste caso ela conseguiu. Ela acabou por ir vendendo estas moedas, não fez assim tanto dinheiro como isso, mas conseguiu comprar uma mobília para a casa, segundo ela me disse. Portanto, mas, aliás, uma situação completamente clandestina, mas foi o que aconteceu. Claro. E eu consegui 2 das moedas que tenho em minha casa considero-me fiel depositário. Eu logo que haja aqui um museu ou qualquer instituto ou instituição onde se faça sentido elas serem guardadas, eu imediatamente as transfiro para lá, porque de facto é um património do Concelho de Odmira. Porque o que é que acontece? As moedas, que eram muitas, mais de 800, segundo constou, foram completamente dispersas. Hoje em dia estão naturalmente nas mãos de colecionadores. Portanto, é um tesouro que foi completamente disperso, o que é uma pena em termos culturais. Portanto, ao menos estas 2 moedas que eu guardei, que comprei... Conseguiste salvar 2, não é? Que comprei também. Compraste. Salvei-as portanto, elas são moedas que pertencem ao Odmira e daqui sairão da minha posse para entrarem em qualquer instituto, um museu ou o que for dedicado à cultura odmirense. Portanto, isto mostra de facto a existência desse período, mas eram moedas que provavelmente não tinham a ver com a população local. Possivelmente tratava-se de um viajante que num período conturbado de insegurança militar terá escondido o seu pecúlio e depois não pôde vir não conseguiu recuperá-lo. Possivelmente morreu. Porque trata-se de uma quantidade significativa. Sim. Larguíssimas centenas de moedas de prata, portanto, que na altura valiam bastante dinheiro. Hoje em dia, enfim, uma moeda destas também não é assim tão valiosa como isso, porque existem, apesar de tudo, existem muitas. Mas em todo o caso, são mas moedas... adivinha-se que em tal contexto não abundaria o dinheiro assim não, nestas quantidades nas mãos das pessoas. Em território islâmico, que era um território mais desenvolvido do ponto de vista económico, mais comercial, etc., havia mais moeda. Mas o território cristão do norte, mais rural, etc., tinha pouca moeda, de tal modo que muita da moeda que circulava no norte era resultado de saques, portanto, de capturas, da guerra ao fim e ao cabo. E, portanto, como os reinos de cristãos do norte não tinham moeda, ou tinham pouca moeda, aproveitavam as moedas que saqueavam nesses períodos de guerra. E, portanto, esta moeda, como ia dizendo, estas moedas foram naturalmente escondidas por o seu proprietário, que entretanto depois não as conseguiu recuperar. Em todo o caso, não seria gente de cá, possivelmente era alguém que estava em viagem. Mas foi um tesouro encontrado no e que só foi encontrado no século XX. Quer dizer, e que só foi encontrado portanto, no fins do século XX. Finais do século XX. Permaneceu, não deixa de ser interessante, curioso, o tempo que permaneceu. Sim, a rapariga acho que encontrou por acaso, acho que estava sentada no chão e que a certa altura viu uma moeda e começou a mexer na terra e encontrou mais. Possivelmente isto teve a ver com ele terá sido enterrado e a certa altura a erosão terá posto à vista as moedas, uma erosão de muitos anos, não é? Portanto, mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos, ok. Que é o que estas moedas têm, não é? Muito bem. E agora, há bocado falávamos nisto, não é? Referências ao território de Odmira, que são anteriores à formalização da sua fundação. Precisamente. O território de Odmira, portanto, até meados do século XIII, é um território que faz parte de reinos muçulmanos, o último dos quais a Almóada, desse período almóada, mas em 1190 o nome aparece pela primeira vez escrito num documento.
E tu até, há bocado em off, falávamos num desafio, não é? Exatamente. Este até é para os amantes de futebol. Pode ser para os amantes de futebol. Nós do lado direito temos um brasão de armas e tem três leões. Esses 3 leões não são leões rampantes, acho eu. Os nomes aparecem. Esta coisa passa-me o termo da heráldica. Da heráldica tem as suas regras e a forma como aparecem os leões também tem a sua designação. Ora bem, isto que está, portanto, é a heráldica. São as armas que nós hoje em dia ainda vemos por aí quando há jogos de futebol. Os 3 leões, leões associado à equipa de Inglaterra. Exatamente, é o emblema da seleção inglesa de futebol. A pergunta que se coloca aqui é o que é que isto tem a ver com o nome Odmira, ou com a Vila de Odmira? É exatamente isso. Bom, o que tem a ver é o seguinte... os leões pertencem à heráldica real inglesa há séculos, e o primeiro rei que terá iniciado essa tradição dos leões nas suas armas terá sido o rei Ricardo Coração de Leão, um rei que viveu no século XII, finais do século XII. Esse rei comandou uma cruzada à Terra Santa, nesse período, que foram feitas várias cruzadas à Terra Santa, alegadamente para libertarem o Santo Sepulcro e, portanto, no fundo, as cruzadas foi uma forma de canalizar um grande número de pessoas, uma população em crescimento no norte da Europa, que foram canalizadas para estas expedições militares, e uma forma de desbloquear e de aliviar a pressão de uma população em crescimento. E com os recursos limitados, não é? Claro. E, portanto, há os reis do norte da Europa, neste caso o Ricardo Coração de Leão, comandam autênticas expedições militares, invasões à Terra Santa. Claro. O Ricardo Coração de Leão fez isso. Em 1190 ele passou aqui ao largo da costa. Aliás, os navios ingleses juntaram-se no Porto de Lisboa. Foi ali o ponto em que eles se concentraram para depois seguirem todos juntos. Mas antes disso, não sei se achas que tem interesse contar o que estes ingleses fizeram em Lisboa na sua passagem antes. É só como informação. Bom, enfim, atalho foi-se, não tem propriamente a ver com a Odmira, mas estes cruzados, o Alexandre Colano diz-lhe que chama-lhe vulgacho, rude e desenfreado. Portanto, era gente de muito poucos escrúpulos. Era gente que naturalmente se prontificava a chegar a um sítio e tomá-lo de assalto. Imbuído do espírito de saque. De saque, exatamente. Aliás, numa das cruzadas, eles chegaram a uma cidade que era cristã, Constantinopla, e eles puseram-na a saque e passaram os habitantes a fio de espada. E o mesmo estavam a fazer em Lisboa. O Dom Sancho II, que andava relativamente próximo em campanha, na altura contra o domínio islâmico também, ele volta a Lisboa, vem a Lisboa, e a certa altura entra em contacto com os comandantes da Armada, que estavam surtos no Tejo. O Ricardo Coração de Leão ainda não tinha chegado com os seus barcos, estavam só outros comandantes, e a verdade é que os comandantes não conseguiam controlar aquele vulgacho. Que eram cerca de 800 homens? Pois, a certa altura o Dom Sancho veio e já em desespero de causa mandou fechar a cidade, quando estavam uma série deles a saquear, a violar, a matar, enfim, era uma coisa impressionante. E mandou fechar as portas da cidade e capturou todos aqueles que lá encontrou dentro, que eram eram 700 homens. Portanto, isto foi o que eles capturou. Se calhar andavam por lá uns 1000 homens a fazer as mais variadas barbaridades. E então com esses homens nos calabouços,
o Dom Sancho II entrou em conversação com os seus aliados, ao fim e ao cabo, da cruzada. Aliás, muitas vezes os reis portugueses utilizaram os cruzados como aliados nas suas conquistas. A própria cidade de Lisboa, uns anos antes, tinha sido conquistada com o auxílio de cruzados do norte da Europa. E, portanto, Dom Afonso Henriques pediu essa ajuda aos cruzados que estavam a passar pelo Porto e todos eles ajudaram na conquista de Lisboa. Os cruzados ficaram com o saque, que era o costume, não é? Porque o que eles queriam, efetivamente, Claro, era o saque. Era o saque. E então o Dom Sancho II acabou por conferenciar com os comandantes. Entretanto, o Ricardo Coração de Leão, que era um rei mais atilado e que tomou algumas medidas duras para controlar aquela gente que trazia sob o seu comando. Aquela indisciplina. Aquela indisciplina, eles eram bons guerreiros, mas de facto eram uns completos selvagens. Como aliás é frequente, a gente quando olha para o norte da Europa e para o centro da Europa, vê na Idade Média toda essa gente eram bárbaros completos, não é? Sim. E então enfim, não eram só eles, claro. E então o que acontece é que de facto eles embarcaram todos e puseram-se a caminho, como se dizer. Portanto, há mesmo a bordo ia um cronista, Rogério de Audin. Bom, se não é isto, é parecido. Audin. E passa, por favor, o slide. Portanto, e porque isto tudo ainda não chegámos à relação que isto tem com a Odmira. Pois, é agora que... Ora bem, e este Rogério de Audin, Roger of Audin, que ia a bordo do navio desta frota. Um intelectual, era um cronista. Ele era bispo. Ele ia registando, portanto, era o cronista dessa viagem, dessa ia fazendo o diário cruzada, ia fazendo. Não sei se posso chamar diário, mas ia fazendo o registro. Sim, ia fazendo o registro. Naturalmente ele ia acompanhado de um piloto português para conhecer, para saber o nome dos sítios por onde passava. E escrevia em latim, como era hábito nessa altura. O latim continuava a ser a língua dos escribas, dos tabeliães, dos cronistas, dessa gente. Não era já o latim clássico da época romana, não era o latim de Cícero, era já um latim chamado macarrónico, um latim já barbarizado, digamos. E ele, de facto, escreve o seguinte: deixaram o Porto de Lisboa, portanto, saíram do Porto de Lisboa, saíram os navios, não é? Passaram por um grande monte que entra pelo mar, que se chama Spichel. Ele escreve Spichel. E pelo porto de Alcácer. Portanto, era Alcácer. Nessa altura, atenção, Setúbal não tinha importância. Aquela entrada do Rio Sado era a entrada do porto de Alcácer. O castelo que ficava um bocado mais para o interior. E por Palmela era o castelo que ficava ainda onde existe hoje. E por Sines, terra um tanto arenosa que entra pelo mar dentro. E de facto era assim, era um cabo muito coberto de areia. E por Porto de Ordimira. Ordimira. Ora bem, isto é uma corruptela de Odmira. Naturalmente o cronista ia ouvindo o piloto e ia escrevendo aquilo que ia entendendo. E claro, há aqui uma clara corruptela, mas é evidentemente Odmira. E por um grande monte, por um grande e excelso monte que entra pelo mar, que se chama Cabo de São Vicente. Portanto, ele depois vai descrevendo toda a costa que vai encontrando. Mas, portanto, aqui para dizer que a referência à Odmira, já no século XII... Exatamente, é 1190. E, portanto, é esta a relação que Ricardo Coração de Leão tem com a Odmira. Simplesmente, quando o cronista que ia a bordo dos navios de Ricardo fala em Porto de Odmira, ele não fala na vila de Odmira, fala no Porto de Odmira. Não sabemos se existia uma vila já chamada Odmira, mas que havia um porto, que havia uma entrada para a terra, que havia uma foz de um rio, claro, neste caso, um porto natural, chamado Odmira. Isso já havia.
Isto é 1190. E, Portanto, ainda... tinha a importância de ser mencionado, porque Sim. houve outras entradas que não foram Sim, mencionadas. mas esta era uma não é? entrada importante. Não é? Uhum. Há uma outra versão desta crónica que tem mais pormenores. Refere, por exemplo, ao Jesus, refere a Rifana, refere o pessegueiro, porque há mais do que uma versão desta crónica. Ué, posso passar? Esta versão, aliás, foi editada no século XIX já por William Stubbs, que era um estudioso, um historiador, e que era também bispo, por acaso, e portanto um inglês. Ora bem, portanto nós vemos que pela primeira vez, em 1190, ouve-se falar no Porto de Odmira. Mas, e qual é a próxima vez que se ouve falar em Odmira? E aqui já não só no Porto, mas no Castelo de Odmira. É em 1245. Estava, portanto, concluída a reconquista nesta região, aproximadamente, mas a reconquista do Algarve ainda não estava concluída. Estava prestes a concluir-se. E em 1245, Odmira, em 1245, o Castelo de Odmira, como diz o documento, estava na posse já do rei cristão. E Dom Sancho II doou o Odmira, isto é, as rendas de Odmira, não é? Tudo aquilo que produzisse o castelo e naturalmente os arredores de Odmira, doou a quem? Ao bispo e ao cabido da Sé do Porto, Dom Pedro Salvadores. O rei Dom Sancho tinha acabado de passar por uma guerra civil com grandes dissensões até com o clero, sobretudo com o clero, com o alto clero do norte, nomeadamente com o Dom Pedro Salvadores. O Dom Sancho II acabou por ser, inclusive, enfim, ter vários problemas com o próprio Papa e foi excomungado, etc. E acabou por lhe ver retirado o trono, que foi depois entregue ao seu irmão Dom Afonso III. Mas, entretanto, em 1245, a verdade é que este território, este e o de Marachique, que é, enfim, é um território que ocupa hoje em dia Ourique e Almodóvar, a sede era no Castro da Cola, o conhecido Castro da Cola. O qual também é um santuário muito conhecido, portanto, Nossa Senhora da Cola. E então, esses dois pontos que tinham acabado de ser tomados, as suas rendas foram entregues ao bispo Dom Pedro Salvador. Este cartaz que vemos aqui... Isto é um cartaz de um encontro que houve no Porto, que no fundo mostra essa questão dos poderes. Portanto, é a diocese, o clero, o alto clero, era um poder entre poderes, não é? Portanto, no fundo, na Idade Média, a Idade Média caracteriza-se um bocado também por isso, pela existência de vários poderes que muitas vezes entram em confronto. Portanto, o rei ainda não tinha um poder que lhe permitisse passar sem o acordo ou sem a anuência de outros poderes. E, portanto, muitas vezes as coisas descambavam em guerra civil, que foi o que aconteceu com Dom Sancho II, que, aliás, acabou por ser bastante prejudicado por isso, que acabou por se ver destornado, e antes disso foi mesmo excomungado. Peço desculpa que às vezes me faltam as palavras. E portanto, o que temos aqui é de facto essa questão relacionada com os poderes. Ora bem, na Idade Média, nós observamos que existia em Odmira na Idade Média ainda no século XIII, existia em Odmira um santuário que foi famoso, pelo menos até certo ponto, porque o Afonso X, o rei Afonso X, o rei de Leão e Castela, que era um rei de cultura, ele foi avô do nosso rei Dom Dinis. O rei Afonso X é autor de uma coletânea de cantigas em louvor de Nossa Senhora, ou de Santa Maria. E são as chamadas Cantigas de Santa Maria. Portanto, isto segunda metade ainda do século XIII, 1200. E há uma dessas... E curiosamente há uma dessas cantigas que se refere ao Odmira.
Eu chamo a atenção porque nós temos aqui o poema musicado, um extrato do poema musicado, e com uma seta aponta duas palavras, em Udimira. Uhum. Suponho que é assim que diz, não é? Sim. O Dimira, quer dizer, eu não sou proficiente a ler Sim, aquelas em letras. Odimira, assim é que é. É o que está. Em Odimira. Uhum. Ora bem, isto, o que é que acontece? Como isto são cantigas que têm muito a ver que têm tudo a ver com louvores a Santa Maria, e portanto relatos de milagres, de narrativas milagrosas que aconteciam, aqui também é o caso. Aqui diz o poema que, aliás, o Afonso X diz que ouviu dizer por gente que passou por aqui. Por isso, julga-se que havia romeiros que passavam por aqui. E que, eventualmente, até iriam a Santiago de Compostela, quem sabe. Houve aqui um artista que eu não conhecia que fez uma interpretação desta cantiga. E que, se calhar, punha para... Sim, mas antes disso eu vou dizer Sim. o que é que a cantiga, o que é que o poema diz. O poema diz que numa igreja que ficava em Odmira, mas fora da vila, numa igreja que, portanto, nessa igreja, uma mulher piedosa de terra ofereceu um pano de linho muito bem tecido que colocou no altar da Senhora. Um frade, um padre, aliás, cobiçou o pano, que era de facto um pano muito bem tecido, roubou-o e fez peças de roupa interior. Diz-se até que esta cantiga tem qualquer coisa de anticlerical, e de facto. Portanto, ele roubou o pano e fez essas peças de roupa, mas imediatamente recebeu o castigo divino. Então, que castigo foi esse? Ele ficou completamente tolhido das pernas, os pés encolheram-se até aos lombos, como diz o texto, e deixou de poder andar, portanto ficou completamente tolhido. Claro que arrependeu-se do pecado que tinha feito, ao mesmo tempo as pessoas também se condoeram dele e pediram todos a intercessão divina por ele. E a verdade é que o homem, entretanto, ele também comprou um novo pano, também muito bem tecido, que mandou colocar no altar, e pronto, e voltou de novo a poder andar. Foi perdoado. Foi perdoado. Portanto, é este milagre que aqui é referido nesta cantiga. E, portanto, o próprio texto diz que é em Odmira. E nós, na versão musicada e cantada que vamos ouvir agora, a palavra Odmira aparece lá. Aparece lá mais ou menos ao segundo 39. Eu depois deixarei o link para quem quiser ouvir com mais... Tem cerca de 3 minutos, eu vou só passar um excerto, cerca de 40 segundos. Há várias gravações desta cantiga. Então... Odmira? Ele dá a sensação que diz Jesus Cristo em Odmira. Exatamente, é isso mesmo. A língua que está esta cantiga é o galaico-português. Portanto, é uma língua que se falava no norte, portanto, galaico-português, no fundo, é o que se fala na Galiza, e o português, que aliás eram línguas muito parecidas. E, portanto... ao fim e ao cabo é um bocado também o português antigo, se assim podemos dizer. Nem sempre se percebe bem, mas muitas das palavras consegue-se entender.
Este códice existe em vários sítios, em várias bibliotecas, mas este concretamente está na biblioteca do Escorial, perto de Madrid. Ora bem, então se esta igreja, continuando ainda no tal santuário especial, associado a milagres, se esta igreja estava em Odmira, mas fora da vila, onde é que ficava então? Eu penso, e isto é uma questão de interpretação, que seria a igreja, a ermida de Nossa Senhora da Piedade. Nós nesta fotografia temos dois círculos a vermelho, uma em baixo, que era a Nossa Senhora da Piedade, a ermida antiga, que ainda se vê aqui um pouco da frontaria, por trás da ponte. Hoje em dia está muito mais derrubada, degradada, portanto há apenas um arco da Galileia, e em cima a ermida nova, já do princípio do século XX. Esta ermida é curioso que quando havia cheias no rio, portanto a ermida velha, não é? Quando havia cheias do rio, a água entrava dentro da ermida. Muitas vezes quando isto acontece é que as ermidas foram construídas em antigos lugares santos que têm a ver com divindades aquáticas, portanto antes do cristianismo. E portanto o que acontecia era quando havia cheias, a água entrava dentro da ermida, o que não seria, se a igreja fosse construída exclusivamente tendo em conta a lógica de uma igreja cristã, não era lógico que fosse construída num sítio onde as cheias a inundavam. Até se dizia, as pessoas até diziam que a igreja, de facto, as águas das cheias do Mira inundavam a igreja, mas chegavam apenas ao supedâneo do altar da Senhora. Daí não passavam. Bom, enfim, era uma forma de dizer que o respeito das águas pela Senhora, pela Nossa Senhora da Piedade. Temos que ter em atenção que na Idade Média havia Nossa Senhora ou Santa Maria, e que os vários atributos da Senhora, como Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Graça, etc., foram adotados só no finais da Idade Média e ao longo também aqui na região, ao longo da Idade Moderna. Portanto, eu creio que a primitiva, não a atual, mas a primitiva igreja ou ermida de Nossa Senhora da Piedade era o tal santuário medieval onde se tinham dado alguns milagres, um deles contado por Afonso X o Sábio, e que tinham aqui trazido alguns romeiros, que sabe-se lá se vindos de barco, entrados na Barra de Mil Fontes e vindos de barco até Odmira. Isso não há notícias, mas nós podemos especular sobre o assunto. Podemos passar. Portanto, isto significa o quê? Que a Vila de Odmira, já em pleno século XIII, tinha uma série de referências importantes. E esta referência a um santuário bastante concorrido, associado a milagres, etc., não é de sumenos. Isto, na altura, no contexto social e religioso da época, isto era uma coisa muito, muito importante. Ora bem, o que nós temos a seguir é o seguinte, a seguir é o seguinte, passa a redundância. O que nós temos a seguir é um importante documento. Um importante documento, exatamente, que é o Foral de Odmira, datado de 1256. É o Foral Velho, isto é, o primeiro Foral de Odmira. Reparem que ele foi concedido pelo rei Afonso III, o rei que sucedeu a Dom Sancho II, irmão dele, mas que lhe tinha tomado, digamos, o trono com a colaboração de muitos nobres locais, nacionais e com o próprio Papa. O Dom Afonso III concedeu o Foral Velho, concedeu o primeiro Foral à Vila de Odmira. A partir daí, Odmira passa a ser uma vila verdadeiramente institucionalizada, verdadeiramente legalizada, organizada. E com o seu território, a sua área de influência delimitada. Exatamente, e com o seu território delimitado, porque este foral tem essa particularidade. Alguns forais tinham essa particularidade, que era delimitarem o seu território.
E este foral tem essa particularidade, delimita o seu território, que foi aquele território que chegou ao século XIX, antes da anexação das freguesias, de novas freguesias. Portanto, foi aquele território que corresponde às freguesias históricas as freguesias da Vila, Salvador e Santa Maria, São Luís, Relíquias, Ceboia e Santo António. Portanto, corresponde a essas freguesias. Nessa altura, claro, não havia essas freguesias não havia todas. essas freguesias, como já vimos. Portanto, os forais tinham era uma espécie de lei particular para aquele território. Organizava as relações do território e dos moradores com a entidade outorgante, ou seja, o rei, neste caso, e entre si. E uns com os outros. Portanto, era um documento fundamental para a existência do território. Portanto, este território que foi assim constituído, nós temos aqui um mapa, portanto, segundo o foral de 28 de março de 1256. Nesta altura já estava terminada a conquista do Algarve. Sim, em 1256 tinha sido terminada havia pouco tempo e, portanto, nós, enfim, Odmira é, em termos institucionais, uma vila já da época cristã. Aproveito para cumprimentar a Mari Cabecinha e o António Rodrigues e o Jorge Gonçalinho, que já nos cumprimentaram, e as pessoas que nos seguem. Hoje estamos a falar da história da vila de Odmira e, portanto, chegámos então à sua fundação. Ou pelo menos à formalização, ao seu reconhecimento. Ao seu reconhecimento pela entidade rei, pela coroa, pelo rei, que lhe organiza, portanto, as relações entre os seus moradores. Bem. E dos seus moradores com o próprio rei. Este foral foi importante até aos forais manuelinos, até ao foral manuelino de 1512, portanto, já do século XVI. Portanto, durante séculos este foral teve a sua função. Eu aproveito para dizer que quem tiver interesse, nós temos já gravados, disponíveis no canal, outros episódios da história de outras freguesias do concelho de Odmira, onde este mapa aparece. De facto, quem tiver mesmo essa curiosidade será provavelmente até mais interessante juntar as peças todas, uma vez que há aqui elementos que se repetem ao longo destas emissões, para contextualizar, no caso do aparecimento de outras freguesias dentro deste território que agora vemos aqui neste mapa. Mas, por outro lado, há períodos da história que nós passamos um pouco em claro. Sim. Porque, por vezes, porque não é possível, num programa, tratar todos os assuntos, sobretudo nesta perspectiva de história geral. Nós podíamos, um dia, tratar coisas específicas. E então, nesse caso... Temos que passar depois... Podemos fazer isso, claro que tu dirás se é possível... abordar coisas mais concretas, episódios mais por exemplo, detalhados. do século XVI e XVII e XVIII podíamos abordar aspectos da vida do concelho relacionados, por exemplo, com o condado, com a existência de uma comuna judaica que depois acabou por desaparecer com a expulsão dos judeus e com a conversão obrigatória, forçada dos que insistiram em ficar. Portanto, tornaram-se os tais cristãos novos, que foram muito objeto de perseguição da Inquisição. Portanto, nós podemos falar, enfim, numa série de episódios aqui que ocorreram aqui no concelho. Mas, para já, nós vamos dando grandes saltos para conseguirmos fazer um fio condutor naquilo que nos interessa. Ora bem, voltando à Vila de Odmira. Temos aqui, portanto, um mapa, e este mapa tem aqui algumas coisas assinaladas. Tem, desde logo, uma linha vermelha que delimita uma parte da vila que é o chamado bairro do Castelo. Bairro esse que tem 2 ruas, melhor, tem 3 ruas, depois tem outra, a Travessa do Mirador, que é perpendicular, e tem depois ao fundo um quadrado a vermelho que representa, com o número 1, que representa a antiga Alcáçova, isto é, o antigo castelo. Supondo-se que aquela linha vermelha representaria uma área amuralhada, que não temos bem a certeza disso. Mas a existência do topónimo Castelo é também muito elucidativo dessa memória da existência de uma vila primitiva a que chamaram Castelo. Portanto,
situada junto ao castelo. Temos ali, no interior do castelo, uma antiga igreja, que era a Igreja do Espírito Santo, que tinha a ver com um hospital. O hospital, no sentido em que se dava... No sentido que se dava então a esse termo. Temos ali várias igrejas assinaladas, mas não há nada, não há nenhum local de culto que tenha sobrevivido da época islâmica. Não, pelo menos conhecido não. Geralmente, da época islâmica, o que acontecia era que as igrejas de Santa Maria eram instaladas muitas vezes nos sítios onde havia as sinagogas, onde havia as mesquitas islâmicas. É o que acontece, por exemplo, em Mértola, de que ainda há vestígios na própria igreja cristã. Não é? Mas aqui não, em Odmira e em muitos outros sítios não. Sabe-se que, por outro lado, ainda falando em minorias, que havia a sinagoga judaica, e seria ali no bairro de Palhais, por ali, porque ali era a antiga, como é que se diz? A parte judaica da vila. Tem A judiaria. A judiaria. Era ali a antiga judiaria. Eu peço que hoje estou assim a ficar com a minha memória um bocado cansada. Acontece. A judiaria da vila e, portanto, seria por ali. Agora, do ponto de vista não há aqui uma moraria, como existe em Lisboa, não é? Aqui não. Em Lisboa e noutros sítios, e portanto nós não temos aqui grandes vestígios desse período muçulmano. Daí que haja quem considere que provavelmente o Odmira é a mesma coisa que existiu, que teve o seu início mesmo no fim do período muçulmano, e portanto daí não termos muitos vestígios do período muçulmano. Mas temos aqui a marcação de algumas igrejas, a vermelho e a verde também. A verde temos duas igrejas, que era uma da Misericórdia, que tem o algarismo 7, que é hoje uma igreja que está secularizada, mas pertence ainda à Santa Casa da Misericórdia. Neste momento há um acordo da Santa Casa com a Câmara para que a Câmara possa recuperar os frescos, as pinturas que existem nas paredes, pinturas de finais do século XVI, e que são muito interessantes, e portanto a Câmara tem a ideia de fazer desta igreja uma espécie de sala de visitas da vila, uma das salas de visitas da vila. A outra igreja, a verde, que tem o número 6, é agora a igreja de Santa Maria, mas foi a igreja do convento de Santo António e dos franciscanos. Portanto, foi adaptada à igreja de Santa Maria, porque a igreja de Santa Maria, que ficava para o Largo de Santa Maria, hoje é o Largo José Maria Lopes Falcão, que tem o número 4, essa igreja foi demolida no século XIX, porque já estava muito arruinada, não lhe fizeram obras e acabou por ser demolida. E portanto, a igreja, a freguesia de Santa Maria, acabou por ter a sua igreja na antiga igreja dos franciscanos. Nós, quando entramos nessa igreja, ainda vemos toda aquela a cor dos altares, etc., muito a fazer lembrar os franciscanos. Não temos lá os dourados, o que era normal claro, nos retábulos barrocos, e portanto é uma igreja muito franciscana. Temos depois, do outro lado do rio, a ermida de Nossa Senhora da Piedade, a nova, claro. E portanto é assim o conjunto de edifícios religiosos que temos, alguns deles desaparecidos, como disse, como é o caso da igreja da primitiva igreja de Santa Maria, que tem o número 4, e da ermida ou da igreja do Espírito Santo, que tem o número 2, que está hoje incluído no edifício municipal, e que foi, na altura, foi vendido, isto passou a pertencer à Misericórdia, mas no princípio do século XX foi vendido. Já não tinha função, porque ali era a igreja do Espírito Santo e era também o hospital, mas o hospital nos tempos antigos não era uma estrutura de saúde como nós imaginamos claro. Hoje, era um pequeno abrigo com 2 ou 3 camas onde se abrigavam os pobres que vinham de passagem. Podiam ter alguma assistência médica, mas uma coisa muito rudimentar, e por isso era uma coisa muito pequena.
Isso depois passou a fazer parte das missões da Misericórdia, e a Misericórdia no século XIX passou a ter um hospital, que é aquele hospital que nós lá vemos, aquilo quer dizer, naquele sítio, portanto uma coisa já mais moderna, né? Esse hospital chegou até ao século XX, até depois com a reorganização do sistema da rede hospitalar em Portugal, passou a ser um hospital de retaguarda, portanto já não faz parte da rede hospitalar da assistência à saúde em Portugal. Podes passar, por favor. E temos aqui uma imagem, eu ia dizer icónica, mas... Sim, eu acho que é icónica, sim. Isto é uma imagem que hoje em dia está muito conhecida. Eu divulguei esta imagem num livrinho que foi publicado, que eu fiz para aí em 1990, foi publicado em 92 ou 93, agora não me recordo bem, e que é um desenho feito pelo Henrique Pousão, que era um pintor naturalista, impressionista, e que esteve aqui em Odmira há algum tempo pouco, mas pouco tempo também foi a vida dele, porque ele acabou por morrer de tuberculose aos 21 anos. O pai dele era juiz de Odmira e ele esteve aqui com o pai há algum tempo. Fez aqui algumas das suas obras pictóricas e fez este desenho que creio que não passou a pintura, mas que é um desenho muito interessante. Do lado esquerdo nós temos o desenho completo. O título é A Barca do Rio de Odmira, eu tenho aqui o de 2 vezes, foi por lapso, por Henrique Pousão. Foi publicado numa revista intitulada O Ocidente, em 1880. Portanto, é muito interessante porque mostra-nos, desde logo, como era a barca da passagem do rio. Barca é essa que era uma instituição local. A barca tinha sido instituída por uma mulher num legado pio, isto é, fez um testamento, deixou as suas propriedades para que essa barca pudesse ser mantida no rio. A barca naturalmente tinha despesas, de vez em quando era preciso substituir a barca, era preciso pagar a um barqueiro, porque as pessoas não pagavam. As pessoas, como era um legado pio, a pessoa que deixou os bens, essas rendas, para manter a barca, a pessoa deixou escrito que quem quisesse passar a barca, a única forma de pagamento era um Pai Nosso e uma Ave Maria por alma da doadora desses bens. Portanto, isto enquadra-se no clima religioso do fim da Idade Média, e neste caso do princípio da Idade Moderna, certamente. Não se sabe exatamente quando ela foi instituída, mas terá sido por essa altura, já no princípio da Idade Moderna. Esta barca teve desde logo uma intenção, passar os fregueses, passar as pessoas para irem à ermida, à igreja de Nossa Senhora da Piedade, e por outro lado também permitia que os viajantes pudessem passar na direção do Algarve. Portanto, ela mostra algumas casas, curiosamente, algumas casas que ainda hoje em dia são reconhecíveis, e mostra o que é que essa barca, a forma dela, e o que é que ela podia transportar. Portanto, transportava cavaleiros, naturalmente, Claro. mas mais do que isso já seria mais difícil. E a forma de locomoção da barca. Estes marcos onde se amarravam os cabos da barca ainda lá existem. Aliás, inicialmente o da margem esquerda era apenas um pau. Primeiro era uma árvore que lá existia. Depois a árvore desapareceu com uma cheia, espetaram lá um pau e era lá que se amarravam os cabos. Depois, mais tarde, fizeram um marco em alvenaria, claro, parecido com o da margem norte. O da margem norte tem uma data de 1670 e tal, agora não me recordo, mas ele já existia antes disso. Nos documentos é chamado Sarilho da Barca. Sarilho, portanto, porque tinha lá uma forma de um processo de enrolar o cabo. Ora bem, portanto, esta instituição, a Albergaria da Barca, é uma instituição que era administrada pela Câmara, tinha uns determinados rendimentos e, na verdade, esses rendimentos permitiram que, ao longo de alguns séculos, a barca funcionasse e funcionasse em condições.
Portanto, e nós temos aqui, temos o privilégio de ter, pela mão de um pintor do gabarito de Henrique Pousão, esta imagem. Muito bem. E agora passamos aqui um bocado mais para... Bom, vamos ao rio e, naturalmente, Claro. vamos à parte portuária. E à compreensão do território e, no fundo, é perceber a importância que Odmira tinha neste território que vemos ali. Aquelas linhas, eu acho que já não é a primeira vez que mostramos este mapa, refiro-me ao mapa à direita. Sim. Representam, portanto, áreas de influência das quais Odmira seria centro logístico. Sim. Temos ali já a existência de Mil Fontes, também a servir de porto de comunicação. Pois, mais de anteporto nessa altura. Uhum. Porque, de facto, o verdadeiro porto, aquele que tinha mais movimento, era Odmira. Odmira era uma espécie de placa giratória onde afluíam as mercadorias do seu interland, portanto, do seu interior, do seu território influenciado, que polarizava, e para onde depois eram dirigidas as mercadorias que vinham pelo rio e que eram distribuídas por esse território. Não é? Uhum. E, portanto, temos assim que o interland, que é uma palavra, enfim, que significa esse território influenciado por um porto, o interland de Odmira ia até Messejana, Ourique, Monchique. Depois, do outro lado, havia um outro interland, que era o interland do rio Guadiana, que tinha portos como era o caso de Alcotim, de Mértola. Portanto, o caso de Mértola seria um interland que confinaria com o interland de Odmira. Por o norte havia o interland do Rio Sado, portanto, de Alcácer, de Setúbal, Alcácer. Sines era uma espécie de por porta de entrada, ele tinha até outro nome. E, portanto, também tinha uma espécie de interland que, em certos aspectos, se cruzava-se com o interland de Odmira. Mas isso não vale a pena agora esmiuçarmos essa questão. Isso foi uma questão que eu esmiucei na minha tese de doutoramento já aqui há uns anos. E, portanto, agora não é caso para isso. Haverá oportunidade. Do lado esquerdo, nós temos aqui um mapa com os portos em Portugal, no século XIX, e temos, de facto, a preto os portos marítimos, portanto, virados à face atlântica, e depois temos os portos fluviais, ou fluvio-marítimos, se quisermos assim chamar, que são portos que aproveitam troços de rio que penetram no interior e que essas povoações conseguem assim uma maior centralidade. Portanto, quanto mais interior a povoação fosse, maior era a centralidade que conseguia relativamente ao território. Podes passar. Além disso, acabei por trazer aqui um mapa com os pequenos portos, isto é, portos é uma forma de dizer, eram os pequenos desembarcadores que existiam no rio, onde os barcos muitas vezes paravam para desembarcar mercadorias, às vezes para embarcar, mas sem estrutura, Por acaso, outro dia estive em Valpalhete e lá foi-me chamada a atenção que existia ainda uma estrutura, uma construção junto ao rio que servia exatamente essa função. Por acaso eu não me tinha apercebido da existência dessa estrutura e foi-me indicada a existência dela. Tu disseste em Valpalhete? Eu disse em Valpalhete, sim. Sim, sim. Claro. Ora bem, passa por favor a fotografia. Nós temos aqui, portanto, esta fotografia também naturalmente já apareceu aqui. É uma fotografia que mostra dois veleiros perto do cais do Peguinho. Nesta altura, os barcos aqui no princípio do século XX, havia ali alguns baixios, mesmo junto ao cais, e os barcos carregados já não conseguiam chegar lá. Ou podiam chegar em praia-mar, mas depois em baixa-mar era uma chatice. Podiam ficar em seco. Então os barcos descarregavam através de pranchas, não havia qualquer estrutura portuária ali. Portanto, isto era tudo uma coisa muito antiga, era uma feição muito antiga que este movimento portuário tinha. E, portanto, temos aqui dois navios, dois veleiros. Eram barcos que podiam carregar 100 toneladas, às vezes um pouco mais.
Havia outros barcos que carregavam Estávamos menos, já em 1900, mas, cerca de mas 1900. aqui Isto eram barcos à vela. eram barcos à vela na mesma. Sim, nessa altura já havia barcos a vapor, mas aqui para o movimento da navegação de cabotagem aqui no Rio Mira, não. Os barcos eram à vela. Só mais tarde é que passaram a ter motor auxiliar. Temos aqui mais uma foto de... Pois, este cais também foi uma fotografia que já mostrei aqui em tempos. Era o cais que existia e que ainda existe, ou melhor, não é o que ainda existe, ele foi reconstruído como nós havemos de ver adiante. Mas é um cais que foi construído por volta de 1880 e que, portanto, foi a primeira estrutura verdadeiramente construída para embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, no chamado Cais do Peguinho. Nós vemos aqui a garotada a tomar banho, um bote a atracar, enfim. Portanto, também não nos dá a ideia de que seja um porto muito movimentado. Muito movimentado. Mas, enfim, era o movimento que era adequado a esta região. E agora temos o mesmo cais, mas destruído. Pois, entretanto, houve... toda a gente dizia que, por volta de 1950, houve uma dragagem pontual ali junto a Odmira para tirar aquele baixio que ali estava. E o que aconteceu é que eles dragaram tanto que descalçaram, entre aspas, o cais, e as primeiras chuvas que vieram a seguir levaram o resto. Acabaram por fazer cair o cais, porque o cais ficou de facto sem fundações. Portanto, em 1950 e tal, não posso garantir esta fotografia, 55 seria volta disso, o cais estava destruído, estava assim, e logo a seguir depois mandaram reconstruí-lo, que é aquele cais que nós hoje em dia lá vemos. Tem a mesma feição, o mesmo aspecto que tinha o cais do século XIX, o cais oitocentista. Portanto, o tipo de barcos que nós vemos aqui, isto era um barco que se chamava Rio Mira, um barco que tinha sido construído até em Vila Nova de Mil Fontes para um armador de Odmira, chamado Fortunato Simões dos Santos, um homem que foi proprietário, industrial, etc. Vamos ver uma fotografia dele. Eu sei que é provável que já tínhamos falado, porque este barco não é a primeira vez que nos aparece aqui, mas para lembrar, qual era a capacidade de carga? Este barco podia transportar cerca de 120 toneladas, às vezes até mais, porque os mestres, para fazer render as viagens, enchiam-nos, carregavam-nos até mais não poder, e depois iam com o credo na boca, porque se apanhassem um bocado de tempo ou um bocado de mar, as coisas podiam correr mal. Arriscavam muitas vezes. Mas à volta de 120 toneladas que podiam carregar estes barcos. Este barco foi construído por um construtor de Setúbal, aqui em Vila Nova de Mil Fontes, no sítio onde é agora, onde é o cais, onde foi o cais, portanto, onde agora está o restaurante da Fateixa. Havia ali uma praia e, portanto, foi ali construído. Como foi construído mais tarde um outro barco chamado Mil Fontes, para armadores de Mil Fontes, exatamente. Mas este era o Rio Mira. Este é um barco que depois acabou por ir para... Ficou em Setúbal, estava em seco em Setúbal, já não tinha, numa altura em que os barcos deixaram de ter função, de ter serviço, e em Setúbal estava escurado, veio mau tempo e ele saltou das escoras, partiu-se todo. Eu sei de uma pessoa que tinha o beck, isto é, esta parte aqui da parte da frente, do grupés, que tem o pau da bejarrona, isto são tudo nomes. O pau da bejarrona é aquele pau à proa. Se tivermos ouvintes familiarizados com esses, com esses termos técnicos. Mas o beck é aquela parte que tem assim à proa um efeitozinho decorativo. E então havia um escultor, que foi um dos autores aqui do Monumento aos Aviadores, Soares Branco, que comprou esse beck e que tinha em casa. Não sei se o escultor Soares Branco já morreu, mas não sei se os seus descendentes o têm ou não. Mas era a única parte que se tinha sobrado. Eu já agora é uma informação muito pessoal. Em criança ainda subi estas escadas aqui dos mastros, enfim. Coisas, lembranças. Ainda conheceste. Ainda conheci estes barcos, exatamente. Claro que, como não havia estrutura, os barcos eram descarregados
às costas, portanto, do Sacaria. Aqui consegue-se identificar ali uma espécie de uma paliçada. Exatamente, era o que muitas vezes faziam. Era as únicas obras que foram feitas até para além daquele cais que existia, e depois os cais da Casa Branca e o cais de Mil Fontes eram paliçadas para conseguir manter a margem com alguma regularidade. E há uma série de paliçadas que são noticiadas desde pelo menos o século XIX e possivelmente eram anteriores. Ao longo do Rio Mira, sobretudo em zonas onde havia cargas e descargas. E tínhamos estes miúdos. E era para evitar também que as cheias, Claro. etc., as correntes pudessem também fazer muita erosão na margem, portanto, para manter uma certa regularidade e facilidade, portanto, de transporte, ou melhor, de desembarque e embarque. E como se vê, que era através de pranchas, as pessoas, os trabalhadores, faziam as cargas e descargas com as mercadorias às costas, claro. Os estivadores, queria dizer há pouco. Ora bem, falando falando de transportes, transportes, exato. A certa altura, Odmira, ou melhor, o Conselho de Odmira passou a dispor de linha férrea. O comboio, a estação de Odmira, que se chamava Estação de Odmira, foi aberta a cerca de 20 km de Odmira, num sítio, num monte que se chamava de Lusianas. E a estação, embora servisse a Vila de Odmira, a verdade é que ficava muito longe. É verdade também que se fez a primeira estrada em macadam, isto é, em pedra, não é? Portanto, em que o piso era reforçado com a pedra. Com várias camadas de pedra de vários tamanhos. Precisamente. Perdão. A primeira estrada foi exatamente entre Odmira, a Vila de Odmira, e a sua estação, que era a estação de Odmira. Essa estação passou mais tarde a ser a estação de Lusianas, porque hoje em dia já não se justifica que assim seja, não é? Em todo o caso, havia a consciência em Odmira de que era uma estação que servia mal a vila. E, de facto, a parte mais oeste do concelho era muito mal servido por esta estação, porque a estação servia, sobretudo, as terras mais próximas, os terrenos mais próximos, as propriedades mais próximas, que tinham grandes vantagens. À partida, pensa-se que se a um determinado momento da história chega a linha férrea a uma zona, que isso será motivo de expansão económica. Pois, mas a linha férrea exige outros modos. Portanto, se houver um sistema multimodal de transportes que seja eficaz, isso acontece. Claro. Como estava longe estava longe de tudo. E os caminhos, isto é, as vias rodoviárias, não eram eficazes. Portanto, eram velhos caminhos transitados por carros tirados a animais. De tração animal ainda. Claro. Não era eficaz. E portanto, o que aconteceu é que a via marítima continuou a servir e a ter uma função importante. Em todo o caso, estas estações deram origem a algumas povoações, no caso de Lusianas, que é hoje em dia uma pequena povoação, no caso também de Moreiras Gar, que é outra povoação. Portanto, estas estações deram origem a assentamentos populacionais. E, inclusive, algumas fábricas eram instaladas nessas fábricas de moagem, por exemplo, e mesmo até de cortiça, foram instaladas nesses sítios pela facilidade, porque tinham essa vantagem. Vantagem que depois exportar a mercadoria. Já estavam mais longe do rio e mais perto da via férrea. Exatamente, mas quer dizer, grande parte do grande concelho de Odmira ficava longe das suas estações ferroviárias. E, portanto, era essa. Em todo o caso, foi mais uma possibilidade em termos de transportes que chegou ao Concelho de Odmira. Nos anos seguintes, houve vários projetos para dotar o Concelho de ramais e de outras linhas, inclusive a tocar na própria vila, e a tocar em Vila Nova de Mil Fontes, e a tocar em Santo Eutónio, mas nenhum destes projetos foi levado por diante. Ora bem, quando nós falamos em mercadorias, e desenvolvimento económico, nós temos que pensar desde logo na agricultura. Claro. Odmira era um grande concelho agrícola, como foi até quase aos dias de hoje, praticamente aos dias de hoje.
Agora já é outra vez, enfim, outros pois, moldes. Outros moldes tem aqui, outro. mas quer dizer, já não é como era todo o território ocupado Claro. por a agricultura, praticamente. Agora é uma determinada faixa relativamente pequena da Charneca, de Odmira, que tem uma agricultura intensiva, de regadio, mas o resto do concelho, aquela velha agricultura, desapareceu. Existe ainda alguma, é claro, mas não da forma que existia nesta altura. Nós vemos aqui uma imagem, isto é referente a cerca de 1935, da herdade da Torrinha, uma herdade que fica próximo do Rio Mira, a montante da Vila de Odmira. Foi cedida pelo Sr. Marciano Serralha e foi digitalizada por Ricardo Guerreiro, que é um cineasta, um homem da imagem. Estamos em 1935 e eu não canso de me espantar com o avanço tecnológico que tínhamos em 1935 no território de Odmira. Era um país arcaico, era um país que perseguia a autarcia, portanto a autonomia alimentar, mas a verdade é que os tempos modernos não tinham chegado aqui. Nós vemos que os terrenos eram lavrados, eram tratados, eram semeados por animais, por juntas de bois, atreladas a charruas, arados. E o transporte também com recurso à tração animal. Da mesma forma, tração animal. E muita mão de obra. E muita mão de obra, claro. Portanto, é o que nós vemos aqui. Inclusive os próprios adubos químicos chegaram aqui tardiamente. Portanto, a mecanização da agricultura e os adubos químicos foram realidades muito tardias aqui no concelho de Odmira. E não só do concelho de Odmira, mas aqui no concelho de Odmira particularmente. Pronto, mas nós temos aqui, de qualquer modo, uma imagem que é também muito emblemática, porque temos aqui uma espécie de... Temos uma meda ali atrás. Temos uma meda, exatamente, temos aqui. E ao mesmo tempo os animais formados como que a posar para a fotografia com os seus guias, os seus tratadores. E as construções destas medas tinham a sua técnica e o seu saber. Claro. E podemos ver, creio que se vê ali um trabalhador, um homem, em cima da meda. Sim, Portanto, sim. daí conseguimos ver a dimensão porque estas medas tinham que ser bem estruturadas, porque senão elas desmoronavam-se. Por isso, muitas vezes tinham também a função de resistir à chuva, não é? Sim. Muitas vezes, se eram medas simplesmente de feno ou de palha, elas serviam para alimentar os animais, não é? Se não eram grandes montes de cereal, como é ali por trás, parece não ser o caso, portanto, elas serviam para isso. E por isso serviam para alimentar os animais. Por isso tinham aquela forma também para permitir a escorrência das águas. Piramidal. Muitas vezes também eram cobertas com algumas chapas, sobretudo na parte superior, para melhorar essa impermeabilização. E pronto, e vê-se que esta fotografia foi montada, portanto foi... Sim, claro, está tudo aqui em pose para a fotografia. Mas há aqui um certo orgulho da produção e tal, mas também ao mesmo tempo uma revelação, que é essa revelação de uma agricultura em 1935, uma agricultura ainda muito atrasada comparativamente aos outros países europeus e dos Estados Unidos da América, portanto era uma coisa muito, muito atrasada. É por isso que o trigo que vinha do estrangeiro, da Europa, mesmo da América, vinha muito mais barato. Claro. E aqui temos uma fotografia mais recente, já a cores, da zona, tinhas dito, do Almograve. Do Almograve. Isto é uma fotografia que devo ao José Manuel Cavalinhos de Sines, que me cedeu a fotografia. Portanto, a cultura, isto tem a ver com a cultura do milho. O milho teve uma produção interessante aqui nesta região, sobretudo do litoral. Era muito utilizado nas papas, chamada alimentação dos pobres, e aqui está uma descamisada, portanto as pessoas a descamisar o milho. Isto é fotografia dos anos 70, 80? 70, isto é sim. Hoje em dia provavelmente já não era possível. Claro. Claro, havia também a pecuária, não é? E ainda se vê. Ainda há, claro, a pecuária que se fazia até junto à própria Vila de Odmira. Nós estamos a ver aqui, debaixo da ponte, já depois das obras
da Pontes. Portanto, isto é uma fotografia dos anos 50, é uma fotografia do Policarpo Godinho, que era do Cercal, e que era fotógrafo fez muitas fotografias em Odmira. E não só, em Santiago de Cacém, só que as fotografias de Santiago de Cacém estão na biblioteca, foram compradas pela Câmara de Santiago de Cacém e estão na biblioteca de Santiago de Cacém, e as fotografias de Odmira foram compradas pela Câmara e desapareceram. Mas isso é outra história. Havemos Eu não contar- sei delas, não faço a mínima ideia. Mas foram... Há quem diga que sabe, mas eu não sei. Muito bem, pronto. Temos aí o mistério das fotografias que estão desaparecidas. É. Ora bem, aqui temos mais um exemplo da pujança industrial de Odmira. No século XIX, há uma matéria-prima muito abundante localmente, que era a cortiça, que passou a ter inúmeras aplicações. A principal grande aplicação foi a rolha das garrafas. E, portanto, o transporte de bebidas em garrafas de vidro desenvolveu-se muito e, portanto, a necessidade de rolha também. Portanto, a primeira grande aplicação foi a rolha, mas depois há uma série de aplicações várias da cortiça. Até aquelas pequenas caricas das cervejas que tinham. O vedante era cortiça, agora é plástico. Claro. Mas, portanto, a cortiça passou a ter muitas aplicações. Em Portugal fomos sobretudo exportadores de matéria-prima ou exportadores de cortiça preparada, mas não trabalhada. Pré-tratada, não é? Sim. Portanto, não totalmente em Embora bruto. houvesse uma altura aqui em Odmira em que houve produção de rolha. É que a indústria da cortiça em Odmira desenvolveu-se também por influência dos corticeiros, dos industriais corticeiros catalães, que influenciaram muito a indústria corticeira em Portugal. Eles traziam o know-how da Catalunha, onde havia fábricas, e de facto aqui em Odmira também houve um Agostinho Comas, que foi um homem que implantou aqui a indústria do Sousa Prado, de um grande industrial que aqui houve, também em Odmira, mas que nunca deu também o salto tecnológico, sempre trabalhou de forma muito artesanal, podíamos dizer muito arcaica. E temos aqui a fábrica de Fortunato Simões dos Santos, que ficava na zona por trás da rodoviária em Odmira. Aquele terreno que está mais ou menos vago, que agora serve de parque de estacionamento. Parque de estacionamento, sim. Havia ali esta fábrica, nós temos por trás, temos os trabalhadores, também em pose, Claro. isto era muito característico. Em pose, E numa hierarquia muito bem definida. muito bem definida. As crianças à frente As em crianças baixo. à frente, portanto as crianças nessa altura não havia a proibição da mão de obra infantil, portanto as crianças trabalhavam. Muitas delas estão descalças, não tinham sapatos nem para a fotografia. Embora que enverguem todos uma vestimenta sim. que... Estavam vestidinhos de lavado, como se fosse o dia da Fatinho da domingueiro. Fatinho domingueiro. E depois eram os trabalhadores também ordenados hierarquicamente. Temos o proprietário Ao centro. ao centro, na segunda fila. Aliás, ele é a pessoa mais visível, Mais Fernando bem- Simões dos Santos, que era um proprietário, que era industrial, que era armador de navios. Portanto, foi um homem importante em Odmira. Esta fotografia foi-me cedida por um amigo que era bisneto de Fortunato Simões dos Santos, que é o José Maria Simões dos Santos. E nós vemos, portanto, por trás uma série de fardos de cortiça. com essa tal cortiça Pré-tratada. que depois era exportada ou para fábricas que existiam junto a Lisboa ou até para o estrangeiro. Muitas vezes elas iam mesmo para o estrangeiro. Iam para o norte da Europa, por exemplo, para o Porto de Hamburgo, porque o norte da Europa e mesmo os Estados Unidos criaram fábricas de cortiça. Eles não produziam cortiça, mas importavam a cortiça em recebiam a bruto nossa ou cortiça. semi-preparada, Claro. e portanto faziam depois lá o seu produto industrial acabado. E é o que nós temos aqui. Grande parte da cortiça do concelho de Odmira, em bruto ou preparada como esta,
saía pelo Rio Mira e muitas vezes ia para o Tejo, e lá era carregada pelos grandes navios que iam depois para o porto, para Odessa, inclusive Odessa. Odessa na Ucrânia. Exatamente. E para... Portanto, seguiam pelo Mediterrâneo, entravam no Mar Negro. E para o norte da Europa, para a Inglaterra, enfim, portanto, para esses países que eram desenvolvidos do ponto de vista industrial. Ora bem, o salto tecnológico foi dado em Odmira por uma única empresa, que foi a fábrica de moagem e de descasque de arroz de Manuel António Miranda, depois da família... A famosa fábrica de Miranda. Exatamente, a fábrica Miranda Limitada. O Manuel António Miranda era um homem que era um empresário muito empreendedor. Ele tomava algumas obras do Estado e fazia, portanto, tomava empreitadas para o Estado. Inclusive, ele chegou aqui a Odmira, parece, porque tomou uma das empreitadas relacionadas com a ponte de Odmira, construída em 1891, a primitiva ponte, não é? Que não tinha aqueles arcos, e no tabuleiro que tem hoje, e portanto tinha um tabuleiro diferente, e depois, apercebendo-se imediatamente que a margem esquerda ficava expectante para ali ser instalada qualquer coisa, o que era difícil na margem direita, porque a margem direita era aquela barreira junto ao rio, claro. e na margem esquerda havia mais espaço. E então ele instalou ali a sua primeira fábrica, com máquina a vapor. Portanto, aí temos a tecnologia. E é aí que eu reparo no seguinte pormenor, que é, ele não instalou esta fábrica junto a uma ferrovia. Não, instalou-a junto à Via Marítima. Porque ele também se apercebeu que a Via Marítima também continuou a funcionar. Aliás, esta fábrica deixou de funcionar por outras razões, não é? Porque quando ela deixou de funcionar, já a caminhonagem já funcionava, mas enfim, as empresas têm todas uma vida e não é só isso, é que tem uma vida, como esta tinha, mas todas as empresas industriais ligadas à moagem desapareceram. Desapareceram porque, entretanto, esse mundo que abastecia estas fábricas, que era a agricultura, esse mundo desapareceu, e Portugal passou a importar farinhas do estrangeiro. Portanto, hoje em dia já não se justificava estas fábricas. Portanto, o Concelho de Odmira teve várias fábricas, a principal delas era esta, mas nenhuma delas hoje já funciona. Portanto, esta fábrica tem de facto esta arquitetura já muito industrial, e é a única, de facto, no país que tem este aspecto. E era a principal fábrica do país, e introduziu no Concelho de Odmira uma espécie de cultura industrial que foi muito significativa. Teve influência a vários níveis na própria formação da mão de obra dos trabalhadores, etc. E possivelmente da própria gestão das empresas. Portanto, e porquê? Porque foi uma empresa que estava na vanguarda da tecnologia. Ela trouxe para aqui a máquina a vapor, quando nenhuma das empresas aqui instaladas a tinha utilizado até então. Ele, inclusive, tinha um escaler, também com uma máquina a vapor, que fazia viagens para... E um escaler para quem podes explicar o que era um barco relativamente pequeno, não é? Mas que podia transportar passageiros. Inclusive, depois a fábrica Miranda, mais tarde, onde os seus filhos, César Miranda, passou a ser a principal pessoa na administração desta fábrica. O César Miranda, enfim, era um empresário, mas também era um homem que tinha andado na universidade e que ele inclusive era farmacêutico de formação. E, portanto, era um homem com formação universitária. Ele mandou fazer uma casa aqui em Vila Nova de Mil Fontes, que ainda hoje em dia existe, ali sobre o rio, perto do castelo, e tem ali alguns pormenores da fábrica, porque foi um dos irmãos dele, que era engenheiro, que foi o autor do projeto aqui da casa de Vila Nova de Mil Fontes, que foi começada a construir em 1920 e tal. Em 24 já estava quase concluída, depois suponho que só em 26 é que foi completamente concluída. Portanto, a fábrica Miranda Limitada, de facto, foi muito importante em Odmira por tudo isso, né? Ora bem, nós nesta fotografia
temos outro aspecto da vida económica local, que eram as feiras tradicionais, as feiras anuais, que tradicionalmente se instalavam nas vilas. E onde se vê ali bastante gado. Não Ali se mais à gado, esquerda tinha da sempre esta fotografia. componente do gado, porque era sempre uma componente importante. Isto é uma das várzeas da vila, se não estou enganado, é a várzea da Salamoa, e portanto, é uma das várzeas que apresentando um terreno plano, permitia a instalação dos equipamentos e das tendas e de tudo mais. Ora bem, Chegamos à parte do gráfico, que já, do gráfico, já é característica. é uma parte. Parece que estamos sempre a mostrar o mesmo gráfico. É porque o movimento das populações relativamente a qualquer freguesia é o movimento geral Geral, de que exato. aconteceu no Conselho. E que não foi só neste Conselho. Sim. Portanto, que E corresponde aliás, àquela... aliás, como outros aspectos que referimos aqui, como aquela industrialização tardia, também não era exclusiva deste conceito. Não é? Sim, mas Odmira, do ponto de vista da industrialização, destacou-se no Baixo Alentejo. Claro, para além de Beja, de facto, terras como Ourique, por exemplo, não se pode, apesar de tudo, não se compararam com Odmira. Mas, porque Odmira tinha esta vantagem do transporte marítimo, fluvial marítimo. E, portanto, nós temos aqui esta mesma situação. Temos, desde o século XIX, a população a crescer. Este crescimento confunde-se com o crescimento da cultura dos cereais. E depois temos, no meados do século XX, enfim, a queda abrupta do número de pessoas a viver aqui. Eu vejo que incluíste já aqui os censos de 2021. E esses censos incluí-os por um motivo. É que, de facto, em 2021, aparentemente, há aqui uma reversão da situação. É uma situação especial, porque, embora não corresponda a nada que tenha a ver com a alteração do facies económico, ou melhor, tem a ver com alguma alteração do facies económico, mas não tem a ver com a alteração do paradigma que existia aqui no Conselho de Odmira. Tem a ver com a existência de muitos imigrantes que começaram a afluir ao Conselho de Odmira. Lembramos que começaram a afluir depois da União Soviética se ter extinguido, se ter desaparecido. Começaram a aparecer populações de países do leste, como é o caso. E instalação de empresas que requerem uma... Sim, isso, exatamente, mas isso... uso de mão de obra... Precisamente, mas eu ia referir isso a seguir, porque isto é referente às pessoas da Europa que começaram a aparecer aqui. Finalmente começaram a aparecer imigrantes que vieram do Oriente, pessoas como da Índia, do Nepal, do Bangladesh, etc., que vieram então noutro contexto, que é o contexto da necessidade de mão de obra das empresas que estão a laborar na charneca, estas empresas que fazem esta agricultura de regadio e, enfim, intensivas, e que necessitam de grande quantidade de mão de obra. Enfim, a atual situação de globalização permite que haja transportes da própria mão de obra, já não é dos produtos, é da própria mão de obra, de regiões onde ela existe para regiões onde ela não existe, e geralmente regiões onde ela existe e onde se ganha pouco, e regiões onde ela não existe, onde se ganha pelo menos mais. Não é? Isto é um tipo de trabalho que os naturais naturalmente não quereriam, porque não era possível as pessoas viverem com este tipo de ordenados, embora haja quem diga que eles não são mal pagos. Sim, mas enfim, claro, isso é daquelas coisas que há casos já, enfim, também não podemos generalizar. Claro. Mas agora, a verdade é que existem hoje em dia aqui muitos imigrantes do Oriente, são pessoas que provavelmente muitos deles querem partir para outros países mais ricos do que Portugal. Mas, entretanto, muitos deles vão ficando aqui porque vão tendo trabalho. Claro. E vai havendo essas empresas que fazem essa transferência de mão de obra, não é? Empresas de trabalho temporário. Trabalho temporário, isso. E, portanto, é essa afluência de imigrantes que causou aquela inversão.
Claro, nós não sabemos se é uma inversão sustentada ou se dentro de alguns anos as coisas Claro, mas, voltam a vez. mas é assim, porque nós que temos feito aqui, tu que estudas história e que temos feito aqui estes programas, podemos constatar as mudanças que os territórios já sofreram Claro, claro. e as importâncias que tiveram noutra altura que depois deixaram de ter, não é? A imigração é Já uma tivemos coisa, construção naval em Mil Fontes, sim, embora episódica, mas a episódica, imigração de mas- populações, Uhum, a vinda de populações de lugares até exóticos, é uma constante na história Uhum. local. Eu posso referir, por exemplo, uma imigração, aliás, forçada, que era a da escravatura negra, entre os séculos XVI e os séculos XVIII, trouxeram para esta região inúmeros africanos que Uhum. hoje em dia estão naturalmente aí misturados no sangue dos habitantes, Uhum. os seus genes. E, portanto, durante séculos era frequente ver-se nos campos muitos africanos a guardarem gado, Uhum. a trabalhar na casa das pessoas que tinham posses para ter escravos, enfim. Claro. Portanto, e é que depois os próprios escravos reproduziam-se, digamos. Certo. Era uma mercadoria que se reproduzia. Uhum. Eles eram mesmo tratados como mercadoria. Claro. Portanto, desde a mão de obra, como hoje em dia temos, de uma mão de obra voluntária, naturalmente pessoas que querem vir, embora por vezes possa dizer que às vezes as situações em que vêm nem sempre é as melhores, nem sempre São as melhores. Uhum. Mas entre esta que é voluntária e essa, que era essa outra que era involuntária e que os atuais moradores não conheceram, porque ela desapareceu no século XVIII, mas ainda havia vestígios na população no século XIX. Uhum. O Brito Camacho dizia num dos seus livros, referindo-se a Messejana, que Messejana dizia ele, a Messejana deve ter sido em tempos uma... Portanto, quando ele dizia Messejana, no fundo era a parte sul do Baixo Alentejo. Messejana deve ter sido em tempos uma colónia de escravos negros, ou de população negra, dizia ele. Porque a população que hoje em dia nós aqui encontramos ainda tem essas características. E depois aqueles traços fisionómicos característicos de uma população africana. Enfim, portanto, no século XIX ainda havia quem notasse, mesmo até no Rio Sado, por exemplo, os chamados pretos de São Romão, portanto, uma população que hoje em dia já está clara, já está branca, porque se cruzou com os habitantes locais. Eles, até há muito pouco tempo, também eram notados como tendo traços fisionómicos um pouco diferentes. Portanto, isto para dizer o quê? Que a vinda de populações, voluntariamente ou involuntariamente, como era nesse caso que eu acabei de dizer, foi uma realidade constante. Da região em que vivemos. Eu percebo, hoje em dia estranha-se um pouco, fala-se um pouco há quem fale, enfim, eu não vou agora fazer sem nenhum juízo, mas há quem fale que existe uma invasão, uma substituição da população, porque a população imigrante tem tendência a tornar-se mais numerosa, até que a população local, em algumas freguesias, às vezes parece que é isso que se identifica, não sei se é essa, não. E às vezes isso é tido é visto com um grande alarmismo, mas é como tu dizes, isto é o curso normal. É o curso sempre, as populações. A história dos territórios sempre foi feita de o que dirão migrações. Os índios norte-americanos. Sim, não é? Esses foram de tal modo... Esses foram mesmo substituídos. E às vezes de forma na ponta da carabina, Claro. não é? Portanto, nós temos aqui agora outra imagem que mostra uma vila, um aspecto de uma vila, ainda no princípio do século XX. Nós vemos aqui um ambiente ainda muito início do século XX, um pouco ainda rural, com a mula e com o homem encostado ao cajado, enfim. Mas vemos por trás a fachada da Câmara Municipal, que é uma bela fachada de um edifício construído ou reconstruído no século XIX, 1860, e que foi reconstruído... E foi restaurado já nos anos 90. Foi restaurado nos anos 90, mas a fachada é a mesma, não é? A fachada foi mantida. É um edifício que tem aqui, é um edifício eclético, tem aqui aspectos do neoclassicismo, por exemplo, no frontão que nós havemos de ver adiante.
nos frontões, aliás, ele tem mais do que um, e nas balaustradas, que devemos de ver também mais adiante noutra fotografia. Tem ainda uma certa interpretação popular do barroco, como é o caso dos vãos em linha em curva, e os ferros, enfim, tudo isto é uma arquitetura eclética, mas em que é bem visível o neoclassicismo, embora não só. Podes passar por... O pessoal aqui protegia-se mais do sol. Sim, aqueles chapeirões era uma coisa que... Ora bem, Odmira tem há uma coisa curiosa. Odmira, esta fotografia é uma fotografia que tem em primeiro plano a Praça Sousa Prado, como foi há uns anos. Vemos a seguir a empena da Igreja da Misericórdia, com os seus grandes contrafortes. Depois, mais além, vemos a fachada da Igreja de Salvador. E depois, por trás, ainda vemos um pouco, vislumbramos a torre da Igreja de Santa Maria. Portanto, o que eu quero mostrar aqui é esta praça, a Sousa Prado, de que partem duas ruas paralelas na direção do Poço Novo e na direção também do Porto, do Peguinho, do Cais do Peguinho, e que é a primeira experiência de urbanismo regular que aconteceu em Odmira. Isto já foi um projeto de finais do século XIX e realizado em boa parte no princípio do século XX, pela mão desse presidente da Câmara, chamado José Francisco Sousa Prado, também um industrial corticeiro, e que de facto fez esse projeto, enfim, a partir mesmo fez o projeto no papel, mandou fazer o projeto no papel, que era uma praça ampla, que era uma coisa que não havia em Odmira, havia pequenos pontos, a própria Praça da República era Sim, de facto, não era muito uma coisa ampla, muito pequena, era ampla e foi ampliada quando fizeram aquelas obras da Câmara, né, que recuaram um bocado o edifício, um dos edifícios da Câmara, o chamado Edifício da Cultura. E, portanto, eram tudo pequenos espaços. Ora bem, ele aqui criou uma verdadeira praça moderna, portanto, aberta, que hoje em dia já está outra vez alterada. Já tem outra configuração. Já tem outra configuração, mas na altura a ideia era esta. Uma praça e depois duas ruas direitas. Portanto, duas artérias direitas, uma coisa planeada, em linha reta, portanto... E de facto, esta foi uma experiência planeada de urbanismo regular. Ora bom, nós, para acabar, mostramos aqui algumas imagens que mostram, de facto, que a Vila de Odmira é uma vila que, do ponto de vista arquitetónico, artístico, etc., ainda se distingue no meio do concelho, evidentemente. Todas as outras freguesias, mesmo algumas freguesias que foram vilas, não se podem comparar do ponto de vista dos edifícios históricos com a Vila de Odmira. Nós temos, desde logo, o edifício da Câmara, um belo edifício, cá está a balaustrada a encimar, na cimalha, o edifício, e o próprio frontão triangular, portanto, tudo isto, linguagem neoclássica. Portanto, é um edifício, enfim, de aspecto, de grande aspecto, não é? Sim. Temos à esquerda depois um chafariz, um chafariz que, enfim, o abastecimento é do século XIX, data de 1821. Ele pretendia dar resposta naturalmente ao abastecimento de água, que era feito sobretudo através de poços, mas os poços muitas vezes tinham problemas porque atiravam imundícies para o seu interior e tal, agarotada e coisas desse género. E porque ali próximo havia um poço, que agora já não existe. E então foi feito esse chafariz com este remate mistilíneo, portanto a fazer lembrar o remate de uma igreja, e com uma bela pedra de armas no centro, com uma pedra que veio naturalmente de Lisboa ou de qualquer outra cidade assim, em rococó, um trabalho rococó, e que foi colocada ali pelos moradores. Há lá uma placa a dizer que foram os moradores que fizeram este chafariz. Foi feito em 1821, no ano seguinte à Revolução Liberal, portanto, dá a impressão que provavelmente os moradores imbuídos pelo otimismo do novo
novo regime em Portugal, tomaram esta iniciativa. Tomaram a iniciativa. Depois temos por baixo um pormenor da pintura da Igreja da Misericórdia. Portanto, pinturas que estão agora a ser recuperadas, ser descobertas e restauradas. É um conjunto pictórico muito descobertas interessante. porque, entretanto, tinham sido tapadas com caiadas e por vezes até destruídas. E por vezes até picaram-nas para criar uma abertura, uma porta ou uma janela. E portanto, algumas estão destruídas, mas há outras que enfim, estão ainda em muito bom estado e é um património bastante interessante. Logo a seguir temos um pormenor do portal dessa mesma igreja, na altura em que tinha lá uma imagem, a imagem de Nossa Senhora. Era uma imagem que tem a ver com os próprios mistérios das misericórdias. Hoje em dia a imagem está guardada nas próprias instalações da Misericórdia e portanto o nicho não tem já está vazio. Em todo o caso, é um belo portal de finais do século XVI. Depois do lado direito temos um dos marcos da barca, que é hoje em dia também muito relacionado com a religião. Tem ali uma placa a dizer que as pessoas que passavam deviam apenas rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, não tinham nada que pagar, rezavam um Pai Nosso e uma Ave Maria por alma da doadora. Sim. Sim. Tem ali na placa. Marco esse que diria eu que poderia ser talvez valorizado. Sim, ele tem sido valorizado, porque foi criado ali à volta um espaço de recreio com árvores e tal, mas podia haver ali uma explicação, já foi criada também, foi construída uma barca em tempos, uma barca assim em miniatura, mas depois como o rio ali parece que também diminuiu a sua largura, o que acontece é que se fosse uma barca do mesmo tamanho, provavelmente nem sequer dava para navegar. Fazia de ponte. Fazia de ponte. Mas é que e fizeram aquela barca que hoje sempre achei uma coisa muito pequenina, assim. Mas pronto, mas ainda chegaram a fazer uma barca, mas fizeram lá nas oficinas da Câmara e, entretanto, essa barca saiu de lá, não sei já porquê, e nem sei se ela ainda existe, mas pelo menos fazer uma informação com algum pormenor ali ao lado, para as pessoas perceberem, colocando, nomeadamente, o próprio desenho do pousão, que é muito elucidativo, mostra, e com uma parte escrita para dizer o que foi aquela instituição em Odmira. Fica foi, então de facto, uma instituição que teve uma grande influência na Vila de Odmira. Fica então a sugestão para quem tenha influência sobre essas decisões. Quero agradecer a todos os que nos estiveram a ouvir e aqueles que irão ouvir. Há sempre pessoas que entram a meio e depois que gostam de rever tudo do início. Foi mais um episódio de história do Odmira Livre Podcast. Não foi o último. Cheira que não foi o último. Pois, espero não. E é isso. Sobre esta, agradecer a alguém que hoje ainda tem que ir trabalhar e portanto temos mesmo que encerrar. Eu agora estava aqui a olhar para o relógio e a pensar que tínhamos... Pois eu acho que hoje abusámos. Hoje abusámos um bocadinho do tempo e provavelmente da paciência dos nossos espectadores, que depois se queixam que os programas são muito longos. Espero que valha a pena na mesma, e é isso. Só me resta agradecer. O Odmira Livre Podcast é aquela iniciativa que caminha por si só, sem qualquer espécie de apoio, o que traz vantagens e desvantagens. Tem a vantagem de que não somos sujeitos a qualquer pressão editorial, não é? Não temos nenhum chefe de redação, e temos a desvantagem de que os meios são limitados e ainda há pouco tempo sofremos com problemas técnicos por causa disso, porque estamos assentes em plataformas que aparentemente são de borla e depois de repente tiram-nos o tapete quando menos esperamos. Não obstante, é para continuar. Ficámos com o bichinho, fizemos aí há tempos umas emissões internacionais em inglês. Eu sei que houve pessoas que me mandaram mensagens a dizer que não gostavam, não apreciavam muito porque era em inglês e elas depois não percebiam.
Mas ficámos com esse bichinho e cheira-me que muito em breve há de haver mais uma emissão dessas, enfim, para ir explorando as questões internacionais, porque afinal de contas Odmira é uma terra cosmopolita. Precisamente. E temos que nos Vive orgulhar aqui disso também, faz parte da sua número grande de cultura. nacionalidades. Claro. Muito bem, só me resta desejar uma boa noite a todos e já agora só porque sim, vou passar aqui o genérico outra vez. Uma boa noite, muito obrigado.